Você já ouviu falar na onda 4.0 na indústria? Vamos surfar nesta onda. A onda 4.0 é o que há de mais atual na indústria. Representa o uso da computação em nuvem e a internet das coisas na cadeia produtiva. Significa poder transformar dados em informação e informação em conhecimento em tempo recorde. As primeiras iniciativas existentes ainda estão no âmbito do processo produtivo e na abordagem operacional dos negócios. A RISC-X está trazendo esta inovação aplicada à gestão de segurança e saúde ocupacional no ambiente de trabalho. O estágio intermediário da onda 4.0 tem como foco a melhoria no processo de tomada de decisão, possibilitando transformar dinamicamente os seus dados em informação e em conhecimento, como forma de alimentar o processo decisório. Decisões com baixo nível de conhecimento podem resultar em ações inócuas e desperdício de recursos. Dados não tratados não geram informação útil. Informação não processada não gera conhecimento aplicável e alavancador de melhoria de desempenho. Vejamos a seguir como a RISC-X identificou essa lacuna e como a tratamos, no sentido de orientar o processo decisório na prevenção de acidentes e de perdas. Risco é uma função que representa a combinação da probabilidade de algo ocorrer, que nós denominamos de evento indesejado, com a severidade da consequência dessa ocorrência potencial. Normalmente, em segurança e saúde ocupacional, o risco é representado por classes resultantes das diversas combinações dessas duas variáveis. Quando olhamos para a prática corrente da valoração do risco, encontramos um primeiro problema que dificulta essa avaliação. Esse problema é atribuir a probabilidade de ocorrência do evento indesejado. A atribuição da probabilidade, segundo esse critério, traz consigo a subjetividade na avaliação da probabilidade e a consequente imprecisão da mesma. Adicionalmente, as práticas correntes de avaliação de risco utilizam a frequência de ocorrência do evento indesejado como atributo exclusivo da probabilidade. Esta abordagem é genérica, é limitada e é reativa, quando atribuímos probabilidade considerando o histórico de ocorrências como critério. É como dirigir para frente, olhando pelo espelho retrovisor. De outro lado, quando usamos o futuro na expressão "é provável que venha a ocorrer", estamos mais uma vez sendo subjetivos e imprecisos na avaliação da probabilidade. A RISC-X reformulou este modelo e esse critério. Ao invés de atribuir probabilidade, podemos calcular ou avaliar a probabilidade utilizando variáveis que podem contribuir na ocorrência do evento indesejado, como, por exemplo, frequência e intensidade de exposição ao perigo, número de pessoas expostas, facilidade ou dificuldade de detecção do perigo e efetividade dos controles, defesas ou barreiras existentes. Além de corrigir a imprecisão, essa abordagem de avaliação de probabilidade diminui a subjetividade da avaliação, diminui a dispersão das avaliações quando feita por pessoas diferentes e ainda orienta a ação de mitigação. Por exemplo,
Se a probabilidade está alta, nesta abordagem, temos a possibilidade de identificar as variáveis que mais contribuem e, assim, focar as ações de mitigação de forma objetiva, ou diminuindo a frequência ou a intensidade de exposição, ou diminuindo o número de pessoas expostas, ou melhorando a detecção, ou melhorando os controles, defesas ou barreiras. Outro aspecto que identificamos nas práticas correntes de análise de risco é a avaliação de probabilidade sem considerar os controles existentes. Ora, não faz sentido essa prática, pois a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável, e mesmo a sua severidade, depende do quão eficaz são os controles, barreiras e defesas existentes. Vejamos um exemplo. O exemplo é o simples ato de atravessar uma rua. Atravessar uma rua de olhos vendados é o mesmo que não ter controle algum. Neste caso, a probabilidade de se morrer atropelado ao atravessar uma rua de tráfego intenso de olhos vendados é muito alta. Se adicionarmos controles, podemos diminuir o risco. Vejamos, atravessar olhando para um lado e para o outro. Neste caso, a probabilidade é certamente menor, comparado ao atravessar com os olhos vendados, embora olhar para um lado e para o outro seja um controle frágil. E se atravessarmos na faixa de pedestre ou no sinal de pedestre, será que a probabilidade de se morrer atropelado é a mesma comparada aos cenários anteriores? E se usarmos a passarela para atravessar? Neste caso, certamente, a probabilidade de ser morto atropelado é muitíssimo menor. Adicionalmente, a velocidade regulamentar da via é outro elemento que pode ampliar ou diminuir a severidade de um atropelamento. Ser atropelado por um veículo a 30 km por hora pode trazer consequências diferentes se a velocidade regular for de 70 km por hora. A RiskX melhorou essa abordagem, criando uma forma de avaliar a probabilidade considerando a robustez do controle, da defesa ou da barreira, representado pelo posicionamento da medida de controle na hierarquia de controles e adicionando uma variável que avalia a qualidade do controle em termos de disponibilidade e uso do mesmo. Na realidade, ampliamos a abordagem da hierarquia clássica de controles, destacando medida de controles associadas à capacitação e ao controle médico. Pensando, neste caso, nos controles associados a agentes físicos e químicos, principalmente. Deixando a categoria de controle administrativo apenas com sinalização, advertência, procedimentos, inspeções, avaliações, etc. Aproveitamos ainda a abordagem de hierarquia de controle e criamos uma hierarquia para avaliar a efetividade dos controles ambientais na mitigação de impactos ambientais, algo inédito na literatura. Identificamos que algumas matrizes de risco misturam o conceito de consequência com a abrangência da consequência na avaliação da severidade. Por que considerar apenas a fatalidade na avaliação da consequência como agravante da severidade? Por exemplo, uma explosão ou um incêndio pode produzir queimaduras em diversas pessoas. Como nesse critério, eu vou avaliar a severidade considerando o número diferente de pessoas afetadas pelo evento indesejado. A RiskX também corrige essa distorção, separando em variáveis distintas a avaliação da consequência do evento indesejado e
a abrangência dessa consequência. Assim, a severidade será a combinação da consequência com a abrangência da mesma. O mesmo conceito foi aplicado à avaliação de risco ambiental. No arsenal de ferramentas do gestor, é necessário que pelo menos uma ferramenta lhe proporcione meios de fazer gestão de segurança e segurança ambiental, assim como ele faz com gestão de produtividade, gestão de custo, gestão de qualidade. Chega de cobrar dos profissionais de segurança a responsabilidade pelos acidentes. É preciso democratizar a gestão de riscos. E democratizar a gestão de riscos significa aparelhar os níveis decisórios com indicadores de desempenho adequados a cada dimensão da gestão. Deste modo, a RiskX introduziu o indicador de risco ambiental e ocupacional consolidado por cargo, por tarefa, por processo, por supervisão, por gerência, por diretoria e abrangendo toda a empresa, incluindo a possibilidade de incluir as empresas contratadas. Desta forma, é fácil identificar onde estão localizados os problemas que merecem ser tratados em todos os níveis gerenciais da empresa, especificamente pelas pessoas responsáveis por cada um desses níveis gerenciais. Isto permite democratizar a gestão na empresa, envolvendo todos os níveis decisórios. Além disso, o indicador de risco possibilita otimizar a alocação de recursos para melhoria de desempenho na dimensão ocupacional e ambiental. E que tal ficar livre das planilhas eletrônicas? São trabalhosas para serem mantidas atualizadas e de difícil gerenciamento. Na onda 4.0, a RiskX disponibiliza em nuvem um processo apropriado para a gestão de riscos, mapeando os processos, mapeando as condições perigosas associadas às tarefas, proporcionando a avaliação objetiva do risco e a construção do indicador de desempenho em risco, e criando a possibilidade de elaborar e gerenciar planos de ação para mitigar os riscos e assegurar o controle de resultados no tempo, por nível gerencial. O mesmo processo foi adequado para permitir que a onda 4.0 chegue à gestão ambiental, proporcionando meios de mapear os processos, os aspectos ambientais, valorar os seus impactos, construir o fator de risco ambiental, planejar ações de mitigação e controlar o desempenho ao longo do tempo em cada unidade gerencial da empresa. A solução RiskX integra a cadeia de gestão de riscos desde a abordagem de toda a empresa, descendo pelas gerências, pelos departamentos, pelas supervisões e chegando ao nível de tarefa e mesmo ao nível individual, criando uma corrente integrada de gestão participativa do risco, seja ambiental ou ocupacional, incluindo a gestão de mudanças. Agora, você pode ter a gestão de riscos na palma da mão, utilizando o aplicativo desenvolvido para ser utilizado em qualquer local da sua empresa, sem necessidade de acesso à internet para isso. Com o aplicativo, você pode, além de gerenciar sua empresa de forma democrática, compartilhando a gestão de riscos por nível de responsabilidade, como também entrar na onda de fazer as análises preliminares de risco a nível de tarefa,
de forma rápida, simples, fácil e sem formulários. A Onda 4.0 é global, assim como algumas empresas o é. Alinhando a solução às necessidades globais, a RiskX facilita essa abrangência. Deste modo, a aplicação desenvolvida incorpora esta característica. Num simples clique, você altera o idioma com o qual deseja trabalhar. Hoje, a solução RiskX já incorpora 7 diferentes idiomas: o chinês, o eslovaco, o russo, o espanhol, o italiano, o português e o inglês, abrindo a possibilidade de incorporação de qualquer outro idioma demandado pelo cliente. Se você quiser entrar na Onda 4.0, abordando a gestão de segurança, saúde ocupacional e ou meio ambiente, venha conversar conosco. Aproveitamos para convidar você a visitar o nosso blog. Lá você encontra mais de 100 artigos sobre o tema, gestão de riscos. Queremos agradecer o seu tempo e a sua atenção.